Eu não sei você, mas eu estou amando esse assunto de fluência. Mais do que estar amando a própria fluência em si, toda a sua trajetória, é um caminho que dá para curtir a caminhada, não é? Nessa dica de hoje, eu quero falar com você sobre Pareto. Já ouviu falar sobre ele? Foi um economista italiano que, através dos seus estudos, desenvolveu o princípio de Pareto. E aí você deve estar se perguntando: o que tem um economista a ver com o aprendizado de inglês? Ele, na verdade, tem tudo e nada. Nada se nós pensarmos que ele era um economista. Tudo se o estudo que ele desenvolveu nós podemos usar para aplicarmos no aprendizado de inglês. Já vou esclarecer as coisas, mas antes de esclarecer as coisas, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, faça parte do meu canal também no Telegram com dicas exclusivas e diárias. E outra, você sabe que por aqui, né, nesse mesmo canal do YouTube, você pode concorrer a uma aula de conversação grátis, semanal. Como? É só assistir às aulas de todas as segundas, às 8. É exatamente nessa aula, às 8 da noite, que eu te conto. Voltando agora para Pareto, Pareto desenvolveu um princípio que a gente popularmente chama do princípio 80-20, mas ele tem outros nomes. Como que a gente pode aplicar esse princípio no aprendizado do inglês? Segundo o princípio de Pareto, de todas as regras e vocabulário do idioma, nós precisamos apenas de 20% dos 80 que são usados. Opa, matemática não é muito a minha língua, já te explico. Vamos imaginar, de todo o inglês falado, desses 80%, a gente precisa aprender só 20 para o nosso kit sobrevivência. Esse é o princípio de Pareto. E quando a gente entende isso e vê que realmente isso é verdade e funciona, isso não foi uma coisa que saiu da minha cabeça que eu estou colocando aqui para você acreditar, tipo história da carochinha. Não é verdade. Quando você aprende inglês, e eu gosto muito de deixar isso claro para os alunos, o inglês falado, ele não é o inglês que está nos livros exatamente por causa disso. E quando a gente percebe que o princípio de Pareto ele pode ser aplicado no aprendizado de línguas, a gente fica muito mais confiante para falar. Por quê? Porque nós precisamos apenas das palavras mais comuns e mais usadas no idioma para poder conhecer e se expressar. E quando eu falo de palavras, é claro, eu não estou falando só de vocabulário, eu estou falando de gramática também. Por isso eu sempre te dou aquela dica, foque no que realmente importa. O inglês falado, o inglês do dia a dia, ele é muito mais fácil do que te disseram e do que você pensa. Porque as palavras, elas se repetem. As palavras do cotidiano, independente de uma área específica, porque você sabe, nós temos a área jurídica, a área médica, a área econômica. Eu estou falando da linguagem do dia a dia, ela é muito simples. E aí vem outra pergunta. Tanta gente se debruça tanto na gramática. Quero fazer uma reflexão agora, no início desse vídeo, e quero que você pense sobre ela, porque daqui mais um tempinho, nesse mesmo vídeo, eu já vou responder essa pergunta. Será que na hora de falar inglês, a gramática é realmente o mais importante? Não é muito mais prático você falar e desenvolver o idioma com prática e naturalidade da mesma forma que você aprendeu português? Porque quando você aprendeu português, você aprendeu a se comunicar no presente, no passado e no futuro, que são os tempos verbais de sobrevivência. Lá na escola, quando bem depois de você começar a ler e escrever, é que você foi vendo os outros tempos verbais e as outras análises de gramática. Mas o início, para você se comunicar, você tinha carga gramatical? Não tinha. E a comunicação, ela aconteceu. Esse é o princípio de Pareto. É o 20% que importa. Qual é a comunicação do dia a dia? E assim, eu já quero que você comece a colocar a sua atenção no que realmente importa para que você fale com confiança e naturalidade. Qual é o seu problema?
O que te impede hoje de se expressar em inglês? É pronúncia, entonação, disciplina, estrutura, tempo? Primeiro, você precisa encontrar o problema, focar no que realmente importa e, a partir disso, estabelecer um plano de ação. Você sabe que a fluência é um caminho que você precisa ter conhecimento e prática para só depois de conhecimento e prática ter confiança. Então, nós vamos falar em 4 pontos importantes que o princípio de Pareto nos ajuda a focar no que realmente importa. Primeiro ponto, pronúncia. Não há como falar inglês com confiança se nós não pronunciamos as palavras corretamente, com a entonação correta, fazendo junções de palavras de forma correta e, inclusive, conhecendo o que são function words e content words. Se o que eu estou falando para você é grego, aqui mesmo no meu canal, procure a série Inglês Falado. Dentro dessa série, eu tenho 20 dicas que vão te ajudar a se orientar melhor com relação à pronúncia, junção de palavras e entonação. Cada dica dessa série foi pensada exclusivamente para te ajudar exatamente nesse ponto de pronúncia. Então lá nós falamos do flap T, nós falamos do schwa, nós falamos das content words e function words e como pronunciá-las num discurso e outras particularidades de inglês no inglês falado. Com relação à pronúncia, eu quero muito que você entenda que falar é ser claro e confiante, de forma natural, sem parecer robótico. E às vezes, quando você não pronuncia um determinado som direito, as pessoas podem até entender a palavra que você fala, mas quando você tira a sílaba tônica do lugar, as pessoas ficam um pouco perdidas. Então, por isso, é importante conhecer de pronúncia, entonação e junção de palavras. Identificar os sons que você tem dificuldade. Por exemplo, o verbo morar, em inglês, ele não tem o som de I, é live, I live, diferente de live, sair. E quando eu entendo que entre esses sons, apesar da vogal, da sonoridade da vogal ser a mesma, há uma diferença em posição de língua e até na forma de produzir o som. É o mesmo que sheep e ship. Isso tudo você precisa focar o seu olhar, porque é exatamente nessas palavras e nesses sons que a gente fica preso. E isso não nos permite falar com confiança. Vamos passar agora para o segundo ponto que o princípio de Pareto pode nos ajudar. A gente está falando num esquema de focar em 20%. Vamos pensar agora em vocabulário. Pense no vocabulário que você já tem e no que você domina. Lembra que nos vídeos atrás nós falamos sobre vocabulário ativo e vocabulário passivo? Você já tem um vocabulário que você domina e outro que você já sabe, mas que ainda não usa. Vamos colocar a nossa atenção nisso. Use o vocabulário que você domina e faça com que ele seja parte do seu dia a dia. Terceiro ponto, foque na gramática básica. Lembra que eu comecei o vídeo falando sobre saber presente, passado e futuro para se comunicar? Esse é o tempo básico, você não precisa colocar a sua atenção, pelo menos agora, nos tempos perfeitos, em condicional, em voz passiva. Isso tudo só vai fazer você perder tempo, travar, porque você ainda não tem um domínio seguro do idioma e vai só colocar para dentro regra, regra, regra e não vai conseguir se expressar. Você não precisa de todas as regras. Quer ver um pânico que os alunos têm? Aqueles determinados verbos que após eles pedem ing. E aqueles outros verbos que após eles pedem o infinitivo com o to. Então, por exemplo, eu quero falar I want to go, eu quero ir. Ou então, eu amo viajar, I love traveling. Depois de love e ing, depois de want, to, o verbo no infinitivo.
E aí você fica, como eu vou decorar tanta coisa assim? Você não precisa decorar essa lista imensa, mas escolha 2 verbos de cada lista, 3 verbos de cada lista. Verbos que pedem ing após eles. Verbos que pedem o infinitivo do verbo com to. E aí você estuda, faz frase, treina e começa a usar esses verbos no seu dia a dia. Para que você vai estudar aquela lista quilométrica que vem no livro, se você vai usar daquela lista 5 ou 3? É esse foco do 80-20, o 20% dos 80 que é usado, é que vai fazer com que você tenha uma base boa e se comunique sobre qualquer assunto. Quando você faz isso, isso te dá confiança. E por fim, o princípio de Pareto nos ajuda na pronúncia, na gramática e no vocabulário, quando eu sei onde eu tenho que focar. E aqui eu te falei aonde que você tem que focar na pronúncia, entonação, junção de palavras e sílaba tônica. Falei da gramática, do básico da gramática, presente, passado e futuro. Se orientar para onde você vai seguir e não pegar uma lista grande de verbos. Falamos de vocabulário. E agora, por fim, o quarto ponto é a fluência. Você já pode dar uma aula de fluência diante de tudo que nós já falamos aqui. Você já sabe que a fluência é um caminho, que precisamos primeiro de conhecimento. E isso é o que você está buscando quando você começa a aprender inglês. A prática. Você já tem consciência de que é preciso praticar inglês pelo menos 20 minutos por dia. Você já tem consciência de que precisa se rodear de inglês o tempo todo. E que essa prática, ela não está ligada à quantidade, mas à qualidade. Por isso que eu sempre deixo como sugestão aqui 15 minutos por dia. E claro, aproveite qualquer oportunidade para falar inglês. Seja consigo mesmo, seja com os outros, quando você estiver no trânsito, andando de bicicleta, quando estiver esperando numa fila ou em qualquer outra situação, comece a reportar o que está ao seu redor em inglês. Não perca uma oportunidade de se testar o tempo inteiro, com as palavras que você já sabe, as que você ainda não sabe e as que você precisa aprender. A fluência, ela é sobre o que você fala, como você se expressa, como você se comunica. A fluência não é sobre regras. Se você quer falar, não tem segredo, só fale. E aí, me conta, você já conhecia o princípio de Pareto? Sabia que ele podia ser aplicado no aprendizado de inglês? Agora, você já conhece. Aplique o princípio de Pareto no seu aprendizado. Chega de ficar decorando muita gramática, muito vocabulário. Foque no que é essencial. Veja que a linguagem do dia a dia ela é muito mais simples. E assim, com uma boa base, você cada vez mais vai ficando seguro e confiante nesse caminho da fluência. Continua, porque a gente não acaba por aqui. Goodbye!